Olá pessoal, nós somos da turma de Edificações 2, do IFPE Campus Caruaru. E o nosso grupo, que seria eu, José Ricardo, Arthur Luiz, Arthur Vinícius, Ana Clara, Caio Jones, Pedro Fradique, William Vinícius e Eduardo Mello. Nós iremos gravar uma videoaula sobre equilíbrio estático, dirigido pelo professor Fernando. A primeira coisa que vamos fazer antes de começar o experimento é pegar os 3 palitos e cortar essa parte mais pontiaguda de cada um deles. Lembrando que se o palito for de fósforo, esse processo não será necessário. Agora vamos pegar a garrafa e a corda juntar as 2 pontas, fazendo assim com que a corda fique dobrada ao meio. Essa parte vai ser pendurada. E para a realização desse experimento, nós vamos precisar de 3 palitos de dente, também pode ser palito de fósforo, uma garrafa com água, coloquei um pouquinho de corante para ficar melhor para a gente visualizar, e uma corda que seja grossa o bastante para conseguirmos apoiar o palito nela, e o comprimento vai variar de acordo com a mesa ou o local que você for fazer a experiência. Após cada uma das pontas estarem devidamente cortadas, vamos reservar os palitos. Agora vamos pegar a garrafa e a corda juntar as 2 pontas, fazendo assim com que a corda fique dobrada ao meio. Esta parte vai ser pendurada e esta outra, onde ficam as 2 pontas, a gente vai fazer um nozinho e amarrar na garrafa. Vamos ajustar até que fique bem firme, de forma que nós consigamos pendurar ela. Agora vamos pegar um dos palitos e apoiar na mesa, deixando sua maior parte apoiada e uma pontinha passando, para que assim possamos pendurar a corda que está com a garrafa nessa pontinha. O segundo palito nós vamos encaixar entre os 2 lados da corda, fazendo assim com que forme uma espécie de um triângulo. Esse palito também deve estar bem encaixado entre as 2 cordas e também com um tamanho ideal para que venha a ser encaixado o terceiro palito, que ficará centralizado entre o primeiro e o segundo. Após tudo devidamente ajustado e encaixado, vamos à prova de fogo, soltar para ver se deu tudo certo. Vamos falar sobre o experimento, mas primeiro devemos saber o que é o equilíbrio, um pouco do seu conceito. O equilíbrio, ele é o estado de um corpo quando todas as forças
que atuam sobre ele é zero. Ou seja, se somarmos todas as forças exercidas sobre esse objeto, os pesos resultantes dele vai ser zero. Para que um corpo esteja em equilíbrio, ele deve estar em repouso ou então deve estar em uma velocidade constante. Existem 3 tipos de equilíbrio, onde utilizamos no nosso experimento o equilíbrio instável, que no caso é estirativo. Onde ele pode ser visto nessas 2 ocasiões. Mas o que seria o equilíbrio estável? Ele é quando o objeto, após ou ele ser atingido ou movido, ele não vai conseguir voltar para o seu lugar de origem. Ou seja, ele está aqui no seu lugar de origem, força zero, não dá aceleração nada. Porém, se eu exercer uma força aqui, ele vai acabar caindo e não vai conseguir voltar para o seu local de origem. Isso acaba acontecendo. Já aqui temos 2 objetos de massas iguais em cima de uma tábua, onde está sendo o equilíbrio. Porém, se eu colocar outro objeto ou então retirar, essa tábua vai acabar caindo, assim perdendo o equilíbrio desse objeto. Agora eu vou falar sobre os 3 tipos de equilíbrio. O primeiro, o estado. Se o objeto, após se afastar de sua posição de equilíbrio, retorna a ela, dizemos que o equilíbrio é estável. Por exemplo, numa pista de skate, uma bola está aqui no meio, certo? Se eu fazer força para ambos os 2 lados, ela sempre vai voltar para o ponto de origem dela. Agora, o estado. Se o objeto, após ser afastado de sua posição de equilíbrio, continua afastando cada vez mais, dizemos que o equilíbrio é instável. Por exemplo, um gol tem uma bola aqui em cima. Se eu fizer força para ambos os lados, ela nunca mais vai voltar para o ponto de origem dela. Ela vai se afastar do seu ponto. E o indiferente. Quando o objeto tem a sua posição alterada, mesmo assim mantém sua situação equilibrada. Por exemplo, uma caneta em uma mesa. Mesmo que eu coloque a caneta em outro lugar, ela sempre vai estar no ponto de equilíbrio dela. O estudo da estética de um ponto material ou dos corpos existentes aponta a condição para que o equilíbrio exista e a soma das forças que atuam sobre o corpo deve ser zero. No caso seria essa seria a equação da resolvida. E a soma dos torques ou momento que atuam sobre o corpo também deve ser nula. Seria Agora, eu irei falar sobre como é ocasionado o equilíbrio e equações relacionadas ao equilíbrio. Bom, darei um exemplo para ficar mais claro. O centro de massa desta régua é exatamente neste local, onde é exercido 2 forças, a força peso, que exerce uma força para baixo, e a força normal, que exerce uma força para cima. Essas forças são anuladas, ocasionando o equilíbrio. Bem, o centro de massa ele não é obrigatório estar presente no corpo. Nessa ocasião, ele está presente no corpo. O centro de massa em objetos simétricos coincide com o centro geométrico. E também o centro de massa ele estará sempre perto do local mais pesado do corpo. Bom, e agora que eu falei como é ocasionado o equilíbrio, para fazermos as equações relacionadas ao equilíbrio, devemos relembrar a primeira lei de Newton, onde ele fala sobre a inércia, que a força resultante é igual a zero, onde o corpo está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Bom, essa lei é bastante importante para calcularmos o equilíbrio. Bom, agora eu irei falar de alguns métodos para calcular o equilíbrio. O primeiro método se chama o método da linha poligonal, onde é somado todos os vetores fazendo um processo poligonal,
O vetor somado será nulo, onde o ponto material está em equilíbrio. Já o segundo método é chamado do método das projeções, onde é colocado o ponto material na origem de um dos eixos ortogonais e determina-se as projeções de f de 1, f de 2, f de 3 ao longo desses eixos, onde, ao final, calcula-se tudo algebricamente, calculando as projeções de x e de y. Bom, agora eu vou começar a falar como podemos observar o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico no nosso dia a dia. Bom, vou começar com o equilíbrio estático. Um dos exemplos do equilíbrio estático podemos citar o que acontece com pontos, prédios, até mesmo uma pessoa. O centro de gravidade é a região onde se aplica a resultante das forças que agem sobre o corpo, ou seja, concentrar a força de gravidade atuando sobre ele. No ser humano, essa região se localiza dentro da barriga, na altura do umbigo. Agora eu vou falar sobre o equilíbrio dinâmico. Para começar, podemos ver no nosso dia a dia carros e movimentos a uma velocidade constante, que são exemplos de equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico também é observado nas reações químicas, quando um sistema reversível está em equilíbrio e sofre uma perturbação externa. O sistema age de forma a restabelecer a ordem, sendo assim o estado. Olá, eu venho agradecer a todos por sua atenção a este trabalho, que foi dirigido pelo professor Fernando Araújo e também realizado pelos alunos do curso de Edificações, segundo período do campus Caruaru, sendo este componente de 8 pessoas, e sendo eles Ricardo Monteiro, que foi responsável pela história sobre equilíbrio, William Pedro Fradique e Eduardo Mello, 8 pessoas, e sendo eles Ricardo Monteiro, que foi responsável pela história sobre equilíbrio, William Pedro Fradique e Eduardo Mello ficaram responsáveis pelos experimentos e falar sobre o equilíbrio. E por último, Arthur Luiz, que foi responsável por falar onde ele se encontra e como ele pode ser encontrado, e por último, a parte de Arthur Luiz, que ele ficou responsável por falar onde se encontra o equilíbrio e como ele pode ser desenvolvido ou localizado. Oi, meu nome é Ana Clara e eu vim falar sobre um pouco do que fizemos no vídeo. Falamos sobre um pouco da história e fizemos experimentos sobre o equilíbrio, como também uma pequena videoaula sobre o assunto. Juntamente, para complementar, fizemos uma breve explicação sobre o que é equilíbrio.